Estamos aqui com o senhor Afif Domingos, que é secretário do Emprego e das Relações de Trabalho do Estado de São Paulo. Em novembro, os números da indústria mostraram que a crise bateu, de fato, no emprego. Tivemos a maior queda dos últimos 5 anos. Você acha agora que isso vai ser uma tendência para o começo de 2009? Foi uma situação pontual? Como você vê esse cenário? Olha, o que nós vemos é que você tem uma crise na indústria em novembro, mas você tem um comércio bastante ativo em novembro e dezembro. Natal foi bom no comércio. Isso mostra que foi um Natal chinês, ou seja, foi um Natal muito mais de produtos importados do que de produtos nacionais, em função de um dólar baixo dessas compras que foram feitas para o estoque do comércio. E isso já começou a afetar o processo industrial em novembro. Isto deve se agravar em dezembro. Nós não temos ainda os dados do CAGED, mas com certeza eles vão demonstrar um quadro de agravamento desse desemprego. O que a gente espera é que a reposição dos estoques do comércio em janeiro, fevereiro e março seja menos de produtos importados e mais de produtos nacionais, em função do dólar no preço que está, para que a gente tenha condições de reativar o emprego na indústria e que ele não seja tão alto como ele foi no final do ano. Deus queira que assim seja. Afif, existe uma pressão muito grande para o governo tomar medidas para evitar que o desemprego contamine todos os setores, principalmente aqueles que não estariam agora diretamente afetados pela crise. Você acha que o governo tem alguma condição de tomar alguma atitude agora para reverter esse quadro? Olha, o que o governo não pode é ser avestruz, quer dizer, enfiar a cabeça e ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que ser proativos nesse sentido. O que ocorre? O que vai manter o nível de consumo vai ser o nível de emprego. Se o nível de emprego ou de desemprego for muito alto, ele afeta o consumo porque ele vai acabar gerando o medo do consumidor. Poxa, se está todo mundo perdendo emprego, eu vou perder também. Então, esta é uma reação em cadeia. O que nós precisávamos era buscar mecanismos que suportassem a travessia sem gerar o desemprego que aí está. E qual seria? Foi aquela proposta de nós levarmos a suspensão do contrato de trabalho, suspensão provisória, por um período que, neste momento, ele passasse dos 5 meses para os 10 meses para receber o seguro-desemprego, numa solução negociada com os sindicatos, uma solução que pudesse, inclusive, garantir uma melhor remuneração para o trabalhador neste período em que ele está com o contrato suspenso, para que a gente não tivesse um quadro de desemprego tão alto, porque eu acredito que nós vamos ter uma retomada mais para frente. Nós vamos ter um período crítico agora. Por quê? Porque o Brasil estava crescendo a 5,8 ao ano. A previsão agora é de 2,5. Na hora que você cai de 5 para 2, você vai ter um ajuste. E esse ajuste ele tem que ser com o menor desemprego possível. Então, nós temos que debater essas medidas. Mas, infelizmente, quando você fala em buscar alternativas, eles pensam que é flexibilização de direito trabalhista, que na verdade não é. Na verdade é você encontrar uma alternativa que não seja a alternativa do puro e simples desemprego. O ministro Lupe hoje falou sobre esse assunto. Ele disse que o governo quer criar um comitê para fiscalizar o uso dos recursos do FAT nessa época de suspensão do contrato de trabalho. Ele sugere que as empresas garantam, por esse mesmo tempo do uso do FAT para um trabalhador, que ele tenha garantia no emprego. O senhor acha que as empresas vão aceitar esse tipo de negociação? Como o senhor vê isso do lado das empresas? Olha, o que hoje existe é o seguinte: a suspensão do contrato de trabalho já está na lei. E não adianta o ministro querer regulamentar nada, porque a lei já diz e já dá o direito do caso de usar. Mas é por um prazo definido, 3 a meses. 5 meses. Uhum. O que nós estamos propugnando é um prazo de até 10 meses. Aí sim, tem que ter um pênalti para a empresa que utiliza esse sistema e no final de 10 meses simplesmente dispensa. O que ela fez? Simplesmente ela deixou de pagar os direitos antecipados para usar o dinheiro do FAT e depois, então quase que injetou um capital de giro.
Para que se evite esse tipo de abuso, você tem que ter um pênalti depois se a empresa não recontratar. Se não der a garantia de recontratação, ela tem que pagar algo mais. É exatamente para dar peso à decisão. A empresa que tem certeza que ela vai recuperar lá na frente, ela vai fazer o layoff com toda a tranquilidade. Aquela que não tem certeza, então é preferível que ela faça a demissão clássica. Hoje a gente teve o caso da GM, que teve até greve de funcionários por causa das demissões. Isso não é uma coisa que aconteceu fora daquilo que o governo esperava, justamente porque o IPI foi reduzido para evitar essas demissões no setor automotivo? Como o senhor vê esse quadro do lado das montadoras? É o problema do consumo. O que ocorre? Todas as medidas do IPI que foram adotadas foram para esvaziar os pátios, né? Porque havia um super estoque. Você produziu, porque a indústria automobilística é que deu Titanic, não dá para você. Um dia o próprio presidente Lula disse que você não dá cavalo de pau em Titanic. A indústria automobilística ela tem uma programação de produção que, para brecar, né, ela demora. Então, ela continuou produzindo, estocou demais nos concessionários e fizeram a promoção da redução do IPI para poder limpar estoques. Acontece que a projeção de consumo não é tão alta assim. E se a projeção de consumo não é tão alta, a empresa faz a previsão de falar: eu não vou voltar a produzir as unidades conforme eu estava esperando no cronograma. Então, vou partir para o processo de emissão. Então, nesse quadro todo, a gente, apesar do governo tomar algumas medidas e de outras serem esperadas, não é a garantia nenhuma de que esse quadro de desemprego se reverta. Olha, é uma tentativa. Eu acho que nós devemos ter todas as tentativas possíveis de injeção de recursos, manutenção do investimento, redução da carga tributária, redução da taxa de juros, manter o sistema de crédito. Por outro lado, temos que estudar as alternativas ao desemprego, caso estas medidas não deem o efeito desejado. Então, nós temos que trabalhar nas duas frentes. O governo só está trabalhando na frente do estímulo. E agora nós temos que pensar conjuntamente com a sociedade quais são as medidas que nós devemos adotar para minorar o desemprego, caso ele seja certeza. O Estado de São Paulo é detentor aí de grande produção industrial do país, grande mercado de trabalho. Dá para fazer alguma coisa especificamente no Estado ou a gente depende de decisões federais? É lógico, a economia como um todo depende de decisões nacionais. E o próprio desempenho hoje nem na mais nacional, é mundial. Né? No caso de São Paulo, o governador José Serra, ele tem mantido uma política de investimentos. O Estado de São Paulo fez um grande enxugamento no custeio e sobrou dinheiro para investimento. Vendeu empresas para poder manter alto investimento. Então, esta é uma das formas, uma das medidas. Outra coisa que nós estamos fazendo é criar um observatório do emprego, para a gente dar um instrumento a cada prefeito municipal do que está acontecendo com emprego e desemprego na sua cidade, com dados do CAGED. Esse observatório do emprego nós vamos lançar agora, no mês de fevereiro, que é um instrumental muito importante. Além disso, quando se fala do layoff, se fala da qualificação, o governo do Estado vai disponibilizar 60 mil vagas em cursos de qualificação com recursos do Tesouro do Estado, independente de dinheiro do FAT. E nós temos aí uma outra medida que é de grande importância, que é a criação do MEI, o microempreendedor individual, que com R$50 por mês ele está totalmente legalizado, porque nos momentos de crise surge um empreendedorismo que não é por vocação, é por necessidade. Então, ele tem que ser assistido, ser formal, para garantir os benefícios da Previdência, como é o caso do MEI, e ter acesso ao microcrédito, que é uma outra medida de apoio que o governo do Estado está dando. Bom, agora saindo do campo econômico, indo para o político, como que o senhor vê o cenário para 2010? O senhor já está pensando aí em concorrer ao governo de São Paulo? Olha, nós estamos engajados todos na aliança do DEM com o PSDB para o projeto federal.
levar o governador José Serra à presidência da República. Esse é o projeto mãe. E o projeto de São Paulo, ele será orientado para o sucesso do projeto nacional. Portanto, aqui não há espaço de projetos pessoais. Nós fazemos parte de uma equipe. Mas pode, então, haver uma disputa aí dentro do partido, nesse âmbito estadual, né? Disputa não. Haverá uma composição entre DEM, PSDB e PMDB, que já tem uma aliança fechada para 2010. Agora, quem vai ser o quê dentro desse quadro está sendo negociado, mas não vai ter racha, não. Mas então o senhor não descarta concorrer dentro desse plano, dessa composição? Neste projeto eu sou um servidor. Eu estou à disposição para poder ajudar no projeto como um todo.